Shalom, shalom. Que o Eterno seja engrandecido, glorificado e exaltado nesta manhã. Vamos para mais uma live aqui com a P, compartilhando uma palavra de fé, de esperança, oração, decretos. E todos que foram chegando aí sejam muito bem-vindos. Em nome de Jesus. Feitiço vai desmanchar, vai cortar laço de morte, faz o túmulo fechar. Porque quando ele toca, ele corta, ele toca, ele toca, ele toca, ele corta, ele toca, ele corta, ele toca. O varão hoje vai cortar. Quando ele toca, ele corta, ele toca, ele corta, ele toca, ele corta, ele toca, ele corta. O varão hoje vai cortar. Deus mandou dos altos céus milícias deste lugar, um exército de anjos armados pra te livrar. Ele toca na tua vida, feitiço vai desmanchar, vai cortar laço de morte. Bom dia, Renatinha. Tudo bom, filha? O Zé Pilintra ele vai tirar. Se ele tem mulher na rua, a pombagira ele vai pisar. E se o teu lar é uma miséria, a mulambo ele vai expulsar. Toda caça de demônio o varão veio cortar. Porque quando ele toca, ele corta, ele toca, ele corta, ele toca, ele corta, ele toca, ele corta, ele toca. O varão hoje vai cortar. Shalom, shalom a todos que estão chegando aí. Sejam bem-vindos. Já vai compartilhando essa live. A palavra vai desvendar. Jesus é o varão de fogo, só a ele glorificar. Porque quando ele toca, ele corta, ele toca, ele corta, ele toca, ele corta, ele toca, ele corta. O varão hoje vai cortar. Quando ele toca, ele corta, ele toca, ele corta, ele toca, ele corta, ele toca, ele corta. O varão hoje vai cortar. Glória a Deus. Vamos entrando aí. Vai compartilhando essa live com seus contatos. Tem uma palavra do céu ao seu coração nesta manhã. Bendito seja o Senhor, louvado seja o Eterno. Shalom, shalom, Elaine, tudo bem? Glória. Pastora Rose, shalom, minha pastora, tudo bem aí? Vamos aguardar mais um pouquinho e a gente já começa. Vamos compartilhando aí, envia para os seus contatos, para os seus grupos. Tem uma palavra poderosa ao seu coração nesta manhã. Aleluia. Essa manhã de quarta-feira.
Colocar mais um louvorzinho aqui para a gente dar tempo do pessoal ir chegando aí. Shalom, shalom. Foi forte ontem, Elaine? Como é que foi aí? Não tem orixá nem Iemanjá. Vamos para mais uma palavra, pessoal. Compartilha a live aí. Vai ser forte hoje, hein? A minha família. Ó. Quem vem comigo no mistério? A minha família é de Jeová. Essa pomba gira sair de lá. Shalom, shalom, pastora Leila. É forte, Renata. Pessoal, compartilha a live aí. Clica no aviãozinho. Chama o pessoal pra cá. Já vamos começar. Já vai abrindo a sua Bíblia aí. Salmo 5. Shalom, Elaine. Eliane. Salmo capítulo 5, vamos lá? Eu quero ler o texto em duas versões com vocês. Olha só, nessa primeira versão. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, e atende a minha meditação. Versículo 2. Atende a voz do meu clamor,
Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Forte. A Renata falou aqui, amor, comentou aqui na live, acho que conversando com a Duda, falou que onde é que você está fazendo boxe? Cada terça-feira é um nocaute. Oh, Deus. Agora eu quero ler aqui, ó, numa outra versão da Bíblia, a Mensagem. O mesmo texto, Salmo 5, de 1 a 4. Olha só. Ouve, ó Eterno, por favor, presta atenção. Podes entender estas coisas desconexas? Meus gemidos e os meus gritos? Deus meu Rei, preciso da tua ajuda. Todas as manhãs, tu me ouvirás repetindo isso. Todas as manhãs, deposito os cacos da minha vida sobre teu altar, esperando que desça fogo do céu. Olha que lindo isso, né? E como uma versão, aliás, uma tradução, ela pode enriquecer a palavra. Na versão que eu li aqui, né, na Bíblia Almeida Corrigida Fiel, pela manhã ouvirás a minha voz. O Senhor, pela manhã, apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Ponto. Mas essa última versão aqui, olha como que isso vai trazer um entendimento melhor. Todas as manhãs eu deposito os cacos da minha alma no teu altar, esperando que desça fogo do céu. É sobre isso que eu quero falar com você. Mas vamos compartilhar aí, pessoal. Cadê a turma? Parece que hoje o pessoal tá meio desanimado. Cadê a galera? Letícia tá aí? Compartilha aí manda lá no central das lives, no grupo da igreja, dos aliançados. Convida o pessoal para cá. Deus meu, preciso da tua ajuda. Todas as manhãs, tu me ouvirás repetindo isso. Todas as manhãs deposito os cacos da minha alma sobre teu altar, esperando que desça fogo do céu. Olha só, o Eterno hoje quer que você coloque os cacos da sua alma no altar, porque o fogo do céu vai descer. Amém? É necessário que você se apresente. É necessário que você se apresente e ao se apresentar diante dele, no seu altar, você venha com a sua alma, não tem problema. Está ferido? Venha. Está machucado? Venha. Está com a alma fragmentada? Venha. Está com a alma destruída? Venha. O que você não pode é deixar de vir. O que você não pode é deixar de vir. Jesus falou assim, ó, vinde a mim. É uma ordem. Não é um convite apenas. É uma ordem. Venham e venham logo, venham depressa. Esse é o sentido do original do texto. Quando ele diz, vinde a mim os que estão cansados, os que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O sentido é, venham depressa. Venham logo, venham agora, não deixa para amanhã. Venha hoje.
com o coração quebrantado, contrito, com a alma dilacerada, o que você não pode fazer é ficar onde você está. Shalom, shalom, Kim, como é que você está? Tudo bem? O que você não pode fazer é ficar parado aonde você está. O que você não pode fazer é ficar totalmente inerte. Levanta, venha. Esse é o sentido do texto que nós lemos aqui do Salmo, capítulo 5, versículo de 1 a 4. Vocês estão comigo aí? Estão interessados na palavra ou não? Tomar aqui um chazinho, ó. Uma caneca bonita que eu ganhei aqui da minha discípula filha amada, Letícia Figueiredo. Olha só. Olha o API aí, ó. Ó. Tomando aqui um chazinho. Você sabia que toda oferta, um altar é erguido no mundo espiritual? Você sabia disso? Que toda oferta é um marco. Toda oferta ela marca a sua vida. E ela marca o mundo do espírito. Ela marca o mundo espiritual. Por que eu estou falando isso? Eu peguei essa caneca aqui e lembrei desse princípio. Olha só. Ganhei essa caneca aqui da Letícia. Ó. Então, todas as vezes que eu pego esta caneca, eu lembro dela. Por quê? Porque foi uma oferta que marca o mundo espiritual. Marcou o mundo espiritual. Então, quando eu pego essa caneca, o meu coração se alegra por aquilo que ela fez. Logo, o coração da paternidade, do pai, se alegra e libera a bênção. Você sabia que para o seu pai, seu pastor, sua autoridade espiritual te abençoar, ele tem que estar com o coração alegre? Porque a bênção, ela é liberada pela boca, mas ela vem de dentro para fora. Então, como é que uma autoridade espiritual vai abençoar alguém se está com o coração entristecido? Fala para mim. Compartilha a live. Tô segurando aqui pro pessoal ir chegando. Ó, batemos aí 20 pessoas. Vamos para 30. Vamos para 50, para 60, para 100, 200, 300. A palavra é forte, hein? A palavra é violenta. E no final eu quero orar pelos cacos da sua alma. Estou falando aqui de altar. Todas as vezes, seja na alegria, ou seja na tristeza, a sua alma, ela vai procurar um altar. Escreva isso aí. Todas as vezes que você estiver alegre ou triste, você vai procurar um altar. Todas as vezes que você se sentir pressionado, o que você pensa em fazer? Correr para o altar de Deus? Fugir do altar do Senhor e se esconder em outro altar? Quando uma pessoa está pressionada, quando a pessoa está com a alma fragmentada, dilacerada, ela vai tentar refugiar-se num altar.
Ah, eu vou desistir de tudo. Aí você vai procurar um altar. Eu pergunto, você responde aí nos comentários. Aonde que Adão foi se esconder quando o Eterno desceu no jardim e o procurou? Responda para mim. Aonde que Adão foi se esconder? Onde você está, Adão? Onde você está, Adão? Eu pergunto, você responde. Hein? Vamos lá. Todas as vezes que você for pressionado, você vai procurar um altar. Ó, a Regina foi profunda. Atrás da árvore que comeu do fruto. Ó. Então, todas as vezes que você se sentir pressionado, você vai procurar o altar que alimenta a tua alma para se refugiar. Adão foi se esconder justamente na árvore do conhecimento do bem e do mal, o qual do fruto comeu. Hoje existem muitos altares. O altar da pornografia, o altar da perversão sexual, o altar da bebida, o altar das drogas, o altar do consumismo, o altar do ego. Tudo isso são altares, aonde essa alma que está dilacerada, que não permite ser tratada, ela vai se refugiar, porque Adão não tinha que correr de Deus. Adão tinha que ter corrido para Deus. Porque quando o Senhor desceu, não perguntou o que você fez, Adão. O Eterno perguntou, aonde você está? Vocês estão aí? Então, quando você, ao invés de correr para o altar do Senhor, todas as vezes que você não corre para o altar do Senhor, você já está em outro altar. Automaticamente você já se refugiou em outro altar. Não necessariamente seja um altar circunstancial, pode ser o próprio seu coração. Confiar em si mesmo é um altar. Meu Deus. E aí, a pessoa entra numa vida cíclica, de derrota, de escassez. Por quê? Porque todo altar que te alimenta é o altar que te refrigera. Meu Deus. Vou repetir. Todo altar que te alimenta é um altar que te refrigera. Agora, o altar do Senhor, a presença do Senhor te alimenta de forma perene, eterna. Agora, o altar do maligno ou o altar da carne, o altar da avareza, da cobiça, do prazer, é um altar que vai trazer um alívio paliativo, momentâneo. Vocês estão aí ou não? Quando você é pressionado, o que você vai fazer? Você vai desistir? Você vai embora? Você vai abandonar? É isso que o diabo quer. Porque toda pressão do inimigo é para fazer você desistir. Toda pressão do inimigo é para fazer você retroceder. Toda pressão do inimigo é para você jogar a toalha e se render. Então, não corra do Eterno, corra para o Senhor. Todas as vezes que você tentar fugir de algo, não sei se eu falo essa. Eu estou sentindo vocês hoje meio desanimados. Eu não sei se eu mando ou não mando essa, Renata.
O que você acha, Renata? O que você acha, Débora? Mando ou não mando? Mando ou não mando? Mariana Garcia, shalom. Shalom, Luma. Melhorou? Como é que tá por aí? Mando ou não mando? Forte, hein, Kim? Então anota aí. Anota essa, ó. Todas as vezes que você tentar fugir de algo, todas as vezes que você tentar fugir de algo, é porque a sua alma ainda tem uma conexão com um tipo de altar do passado. Não, você não pegou. Vou falar de novo. Todas as vezes que você tentar desistir, todas as vezes que você tentar fugir de algo, todas as vezes que você tentar fugir de alguma coisa, é porque a sua alma ainda tem uma conexão, ó, com o altar do passado. Meu Deus. Meu Deus. Alemenso rica labasso delemenecai. O que é um trauma? Ó, o Espírito de Deus está falando algo forte aqui. O Espírito do Eterno está falando algo violento aqui. Tem pessoas aqui que estão feridas ainda. Tem pessoas aqui que estão com a alma dilacerada. Deixa eu te falar uma coisa. Mesmo sendo já cristã, mesmo você já entregando a sua vida para Cristo, quando você o fez isso, o Espírito Santo veio habitar no seu espírito. Mas você também é alma e corpo. Então a obra do Espírito começa no Espírito e vem transformando a sua alma, que é a libertação, até a glorificação do corpo, que será a ressurreição dos mortos e o arrebatamento, e o corpo glorificado para viver na eternidade. Então nesse processo aqui é a libertação da sua alma. Então mesmo tendo o Espírito Santo no seu espírito, mesmo tendo Jesus como Senhor na sua vida, mesmo tendo Jesus como Salvador, mesmo já sendo selado, o inimigo não pode habitar no seu espírito, mas ele pode habitar na sua alma. E qual alma que ele habita? Em toda alma ferida. Aonde tem feridas na alma, tem habitação de demônios. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E os louvores é no espírito. O Pai procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então, a adoração é em espírito. E é por isso que tem muitos cristãos que, mesmo com talentos, com dons, realizando coisas extraordinárias no nome de Deus, mas a alma está ferida, e por essa alma estar ferida, ainda tem conexões com as trevas. E deixa eu te falar algo muito importante. Às vezes até essa pessoa não sabe. Às vezes até essa pessoa ela não tem o conhecimento, ela nem sabe que ela está frequenciada, que ela está conectada com o Espírito e que por isso ela está agindo debaixo de uma operação maligna. Deus habita no meio dos louvores, demônios habitam no meio das feridas. Anota isso aí.
Então, o que são os traumas? O trauma é uma etapa de algo que aconteceu na sua vida. Os traumas é algo que marcou a sua história, que marca para sempre. Então, é possível que você, todas as vezes que tenta avançar, por isso eu falei, todas as vezes que você tentar fugir de algo, é porque a sua alma ainda tem uma conexão com o altar do passado. O que são os traumas? Uma etapa da sua vida aonde você ficou preso. O trauma é uma área da sua vida aprisionada, aonde a sua alma está presa no tempo. Meu Deus. Escreva uma frase aí. Escreva uma frase aí. O mundo espiritual é um lugar. Escreva essa frase aí. O mundo espiritual é um lugar. Por que o senhor está falando isso, apóstolo? Vou te dar só uma base bíblica. A Bíblia diz que o Senhor nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É um lugar, é uma dimensão espiritual. O mundo espiritual é um lugar. E nesse lugar tem repartimentos, tem salas. E o inimigo, como ele é plagiador, copiador, ele sempre vai trabalhar em cima daquilo que ele vê o Eterno trabalhando. Bispa Patrícia Santana, Shalom. Seja bem-vinda, bispa. Deus tem uma obra grande na sua vida. O mundo espiritual é um lugar. Pessoal, vocês estão animados aí? Vamos dobrar esse povo que está aqui. Vamos dobrar. Temos 29 pessoas aí. Vou dar 10 segundos para você clicar no aviãozinho aí, eu tomar um chazinho e a gente continuar e vamos trazer o pessoal para cá. Clica aí, porque a palavra é violenta. A palavra é forte. Quem está chegando aí agora, nós estamos no Salmo 5. Salmo 5 de 1 a 4. Mas eu li aqui em outra tradução que diz que hoje pela manhã eu quero apresentar a ti, Senhor, os cacos da minha alma para que desça fogo do céu. Então, existem fragmentos da sua alma que podem estar aprisionados no tempo. Abra sua Bíblia aí no Salmo 129. Salmo 129. Versículo 1, 2 e 3. Coloca para mim o texto aí. Eu vou ler o texto, só coloca a referência para o pessoal anotar aí. Muito bem, Renatinha. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga a Israel, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Todavia, não prevaleceram contra mim.
Você percebeu que tanto no versículo 1 como no versículo 2 aparece 2 vezes a palavra mocidade? Se você está com a sua Bíblia aí, você percebeu isso? Ó, no versículo 1, desde a minha mocidade, diga a Israel. Ao 2 aí, ó. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Todavia, não prevaleceram contra mim. Deixa eu te falar algo. É forte. O mocidade do versículo 1 é do 0 aos 7 anos. O mocidade do versículo 2 é dos 8 aos 15 anos. Aí eu vou parar por aqui. Eu acho que eu vou falar só na imersão. Eu tô sentindo que eu tô compartilhando muita coisa boa com vocês não acham? Eu tô sentindo assim que eu tô dando além. Vocês não acham? Ó, o versículo 1 é do 0 a 7. O versículo 2 é de 8 anos a 15 anos. São 2 fases da vida. São 2 faixas etárias. Então pega aí. São 2 ciclos. 2 ciclos. A maioria dos traumas, das feridas, dos abusos, Satanás sabe trabalhar em ciclo. Os demônios sabem trabalhar em ciclos. Então, todas as pessoas que foram traumatizadas, elas foram traumatizadas na vida uterina, certo? Do 0, dos 7 até do 8 ao 15. Por quê? Porque essas feridas, essas marcas, esses traumas, é estrategicamente planejado pelo diabo para marcar, macular e aprisionar a alma da pessoa, para que quando ela chegue na juventude, na fase adulta, ela não consiga romper, porque está presa a cativeiros espirituais. Relabia sor que lemenebiassa nai. Então imagine comigo aqui uma pessoa que sofreu um abuso aos 7 anos de idade. Foi abusada, traumatizada, machucada, ferida na sua dignidade. E aí ela cresce. Então ela já cresce com essa alma fragmentada. Uma pessoa que é abusada, ela vai ter dificuldade de se amar. Uma pessoa abusada, ela vai ter dificuldade de ter relacionamentos. Uma pessoa abusada, ela vai ter dificuldade de confiar em pessoas. Uma pessoa abusada, ela vai ter dificuldade de confiar no homem, em homens. E vai ter também dificuldade de homens que eram parecidos com o abusador. Sabia disso? Sabia que tem uma mulher que ela olha para o camarada e aquele homem
ele parece com o homem que abusou dela na infância. Talvez um lugar que muito semelhante ao local que foi feito o abuso. Meu Deus, o Espírito de Deus está falando aqui. O Espírito Santo está falando aqui, tem gente que vai ser curada nesta manhã. Minha sorriada, labás. Aí olha só, essa pessoa cresce, aos 15 anos, o diabo vem com outro ataque, porque olha só, o inimigo sempre vai atacar na ferida. Se você for rejeitado, ele vai trabalhar com rejeição. Se você foi abandonado, ele vai trabalhar com abandono. Ele vai te ferir com abandono. Ele vai usar pessoas para te abandonar na adolescência, na juventude. Se você foi injustiçado quando criança, ele sempre vai usar pessoas para cometer injustiças com você. Se você foi humilhado, ele sempre vai usar pessoas para humilhar. Por quê? Porque ele sempre vai bater nas feridas. Agora eu quero que vocês coloquem para mim aí o versículo 3 do Salmo 29. Que eu estou falando aqui, eu preciso fundamentar, porque eu gosto de falar e dar a base, a palavra. Coloca o versículo 3 aí. Diz assim, ó: os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos. Os lavradores aí são os demônios. Esses demônios que usaram pessoas para, ao invés de colocarem a semente benigna, colocaram a semente maldita em você. Essa semente é o trauma, é o abuso, é o abandono, é a injustiça. E aí agora, na fase da adolescência, da juventude, essa semente maldita que foi colocada numa terra machucada, que é o seu coração, um coração ferido, agora vai gerar o quê? Frutos contaminados, frutos malditos. Vocês estão aí, pessoal? Então, essa criança que eu estou dando o exemplo aqui, que foi abusada aos 7 anos, quando ela chega com 15 anos, ela é traída pelo primeiro namorado que ela conheceu. Aí ela vai arrumar outro, é traída. Ela vai arrumar outro, é abandonada. Ela vai começar a mendigar o amor. Aos 30 anos, ela entra na prostituição, na bebida, na droga. Só que aos 50 anos, essa mulher se converte. Ou antes, né? Vamos colocar aí 40, né? Ou 37 anos, se converte, aceita Jesus, o Espírito Santo habita no espírito dela, tá tudo certo. Só que essa mulher tem uma história. Essa mulher tem uma história de um abuso que aconteceu aos 7 anos. Essa mulher tem uma história de traição quando ela tinha 15 anos de idade. Essa mulher tem uma história agora aos 30 anos, que é quando ela se envolveu na prostituição, na bebida, na droga, na mentira. Então a alma dessa mulher está machucada, está ferida. Aí o que a palavra do Senhor diz assim? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Não é isso que a palavra do Senhor nos ensina? Amarás ao Senhor teu Deus com toda a sua alma
Ó, com todo o seu entendimento, espírito, com todas as suas forças, corpo, alma e espírito. Amarás o Senhor de toda a sua alma, com toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Corpo, alma e espírito. O que o Senhor está dizendo? Vocês precisam me amar por completo. Escreva essa palavra aí, completo. Vocês precisam me amar por completo. Com toda a sua força, corpo. Com toda a sua alma e com todo o meu entendimento. Com seu entendimento, espírito. Isso é o que o Senhor diz. Aí eu pergunto, você responde. Você está amando? Com toda a sua força? Com toda a sua alma e com todo o seu espírito? Me responde. Como que você está amando a sua alma se tem pedaços da sua alma aprisionados em cativeiros do passado? Meu Deus. Eu gostei da sua resposta. E Arumi Abi, o seu nome é assim? Me corrija aí. Arumi Abi. Você responde, você foi, é isso aí, filha, você foi sincera. Ela entendeu aí a pergunta. Como é que você pode declarar que você ama o Senhor com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, se você tem fragmentos da alma que estão aprisionados quando você tinha 7 anos, quando você tinha 8 anos, quando você tinha 10 anos, quando você tinha 12 anos, quando você tinha 14 anos, quando você tinha 16 anos, 30 anos. Os lavradores colocaram sucos aí, tem semente maligna no seu corpo, na sua alma. Eles araram, os demônios araram as suas costas, sua terra, macularam o seu coração. Essa é a maior problemática desse tempo perfeito, pastora Leila Marchon. Como que você pode dizer que você ama a Deus com a sua alma toda, se tem pedaços da sua alma? Porque tem pedaço de alma de mulher aqui que quer vingança. Tem pedaços de alma de mulher aqui que quer justiça própria. Tem pedaços de alma aqui de mulheres que querem, que odeiam, que não amam, que não perdoam, que quer vingança, quer justiça própria, quer destruição. Como é que você pode dizer que é de todo o seu coração? É por isso que uma semana você está alegre. É por isso que num culto de domingo, fogo desce, é tremendo o mover do Espírito, você está alegre, mas na segunda-feira você já está triste. Uma semana você está bem, você está alegre, você está renovada, você está animada. Na outra semana você está abatida, você está prostrada. Você vive uma gangorra. Não há um equilíbrio emocional na sua vida. Não há um domínio nas suas emoções. Ora você está bem, ora você está mal. Ora você está bem, ora você está mal. Que vida cristã é essa? Por quê, AP? Porque tem partes de você que estão aprisionadas em cativeiros espirituais. Tem partes de você que estão em trevas. Algumas partes de você foram ativadas em glória, em alegria, em paz, mas outras não. Outras estão oh meu Deus. Outras estão em dimensões de cativeiros.
outras estão em dimensões de sepultura. E Deus está me mostrando aqui que tem duas mulheres que estão debaixo do espírito da sepultura. O diabo enterrou seus sonhos. Tem duas mulheres aqui que experimentaram um trauma no passado e o diabo enterrou você e os seus dons. Essa semana eu fiz uma libertação na vida de um homem de Deus, que no passado ele foi assaltado. O bandido chegou com a arma na cabeça dele, pediu todo o dinheiro, ele entregou. O cara pegou a chave do carro, ele falou assim, não leva o carro não, eu preciso voltar para casa, joga ali que eu vou ali e depois eu pego. Quando ele falou isso, o cara deu 3 tiros na boca dele. E os 3 tiros lencou. Isso aconteceu há muitos anos atrás. E ele me contando esse episódio, essa história, o Espírito de Deus falou comigo. Ele não morreu fisicamente, mas o corpo espiritual dele morreu naquele dia. Ele não morreu fisicamente porque Deus tem um propósito na vida dele, os 3 tiros lencou. Mas ele morreu no corpo espiritual. Ele estava numa sepultura, o corpo espiritual dele estava aprisionado, preso numa sepultura. Eu falei assim, eu preciso orar com você. E nós marcamos a oração, eu abracei ele, orei com ele, ungi a boca dele, peguei o óleo, coloquei na boca dele, arranquei aquela bala, as 3 balas que entrou na boca dele, e tirei ele daquela da sepultura, e ele foi liberto pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. E essas coisas acontecem. Talvez você nem acredita nisso, né? Talvez você não acredite nisso. Mas eu já ministrei em pessoas que eu tirei pessoas que estavam no caixão, que morreu junto com a pessoa querida, só porque decretou a palavra. Por quê? Me leva junto. Aliançou com a morte e foi aprisionada. É por isso que você fala assim, agora eu vou servir a Deus verdadeiramente, no domingo à noite. Agora eu vou. Aí quando você fala, agora eu vou, o diabo fala assim, vai não. Vem cá, porque tem um trauma aqui, tem uma ferida aqui que você não tratou ainda. Vem cá. Por isso que todas as vezes que você tenta romper, o diabo se levanta para te fazer retroceder. Todas as vezes que você tenta avançar, o inimigo vem e toca você. Sabe por quê? Mas sabe por que ele te toca? Porque ele te toca porque você tem fragmentos da alma que ainda estão conectados com as trevas. Por que olha só, Jefté, com quem que Jefté foi guerrear? Com os amonitas, um espírito que opera na área sexual. Com quem Davi foi guerrear? Deixou de guerrear para ficar no palácio e depois ele adulterou com Betseba, os moabitas, os amonitas. Ou seja, deixa eu te falar uma coisa aqui forte, hein? Você que trabalha com libertação, com batalha espiritual, se você vai orar, ministrar em alguém, ou se você vai tentar tirar alguém de um cativeiro, mas se você tem um fragmento da alma ainda que não foi tratada, aquele inimigo que você vai bater, ele vem para te ferir. É por isso que tem muitos libertadores aí, tem muitos líderes, homens e mulheres que trabalham com libertação, que estão aprisionados em cativeiros espirituais. Sabe por quê? Porque foram fazer guerra espiritual com a alma fragmentada, com a alma ferida, sem cobertura espiritual, sem autoridade espiritual. Essa semana eu estava fazendo uma ministração, e vou falar isso na nossa imersão.
Vou falar isso, porque Jezabel, escreva aí, Jezabel não quer destruir a igreja. Escreva essa aí. Escreva essa aí. Jezabel não quer destruir a igreja. Escreva essa aí. Jezabel não quer destruir a igreja. Jezabel quer destruir todo homem que tem autoridade. Jezabel quer destruir a figura de autoridade paterna. Jezabel quer destruir a figura de autoridade paterna. Deixa eu te falar uma coisa aqui para te chocar. Manda ou não mando? Posso falar algo que vai te chocar aqui agora? É fácil você identificar onde é que ela atua. Aonde que ela atua, P? Ela atua aonde não tem a figura masculina. Ela atua aonde não tem uma autoridade masculina. Porque ela trabalha para tirar a figura do homem, do pai. Manda ou não mando? Jezabel tem até ministério de libertação. Jezabel tem até rede apostólica, profética. Jezabel dá cursos de libertação. Jezabel dá curso de batalha espiritual. Porque o espírito quer contaminar, não é quem está fora, é quem está dentro da igreja. Porque o alvo dela é a figura de autoridade paterna. Entra comigo aqui na nossa mentoria e eu vou te ensinar como é que você vai vencer esse espírito. Porque eu vou te ensinar, porque o espírito que estava sobre Elias era o mesmo que o espírito que estava sobre João Batista, era o espírito que estava sobre Elias. O espírito que estava sobre João Batista era o espírito que estava sobre Elias. Agora, o que você não sabe é que o espírito que estava sobre Elias, a unção de Elias, que é a unção para esse tempo. Por isso o livro do profeta Malaquias termina como? E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. A unção para esse tempo é a unção da restauração da família. Como é que você quer fazer guerra espiritual, batalha espiritual, se a sua família está toda dilacerada? Como é que você quer entrar em batalhas espirituais se você não tem uma ordem, não existe uma hierarquia na sua casa, não existe ordem? E o mundo espiritual respeita ordem. O que você não sabe, e aqui eu não vou falar essa, não posso falar essa para você. Você tem que vir para a mentoria para estudar comigo. Porque lá na sala Zoom, no restrito, eu posso falar. O que você não sabe é que a unção de Elias foi para João Batista e foi para outro discípulo de Jesus. Que esse eu não vou contar, só se você vier fazer a mentoria comigo. E se quiser, é só chamar a Letícia aí. E já marcar a sua inscrição para setembro. Mas eu quero te chamar para fazer uma aula comigo antes. Eu quero te convidar. Nós decidimos ontem aqui à tarde. A nossa equipe aqui da nossa escola. Nós faremos a imersão presencial no sábado. Paternidade e orfandade. Lá na Apostólica Viva Cuiabá. Você de Cuiabá, região imperdível. E o Espírito de Deus falou comigo aqui agora. Letícia, anota isso aí para você não me deixar esquecer, filha. Porque eu estava falando aqui dos traumas
Estava falando aqui do zero aos 7 anos. O Espírito de Deus falou comigo, porque eu tenho uma ministração onde eu faço uma libertação desde o ventre. Nos 9 meses, os 9 meses, eu faço, tem uma ministração que eu aprendi, que o Senhor me deu, onde eu faço e tirando a criança dos cativeiros e aplicando decretos espirituais na vida dela, quando ela ainda estava no ventre. E eu vou fazer essa ministração no sábado, viu, Letícia? Não deixa eu esquecer. Mas também nós faremos a imersão quarta-feira, próxima quarta, online, para atender nossos irmãos, nossos amigos, nossos seguidores, esse pessoal que tem nos honrado aqui com a nossa, participado com as nossas lives, que faz parte do nosso grupo lá do Central das Lives. Então, para vocês vai ser na quarta-feira, próxima quarta, 21 horas no horário de Brasília. E essa mesma ministração dos 9 meses, eu também farei com vocês na sala Zoom na quarta-feira. Quer fazer? Quem tem interesse em fazer aí? Fala para mim aí. Quem tem interesse em fazer aí? Quem tem interesse em fazer aí? Fala assim, eu quero. Presencial, sábado, olha só, presencial, sábado, 16 horas. Online, quarta-feira, 21 horas. Você pode fazer, estou acabando de falar aqui, Arumi, quarta-feira, online, pela sala Zoom, 21 horas, horário de Brasília. A mesma ministração que eu farei presencial, eu farei online. Posso continuar a palavra? Vocês têm interesse ainda em continuar ou não? E nós vamos falar sobre esse texto aqui do Salmo 129, dessas sementes dos lavradores que feriram do 0 a 7 e do 8 a 15. Eu quero saber se eu posso continuar ou não. Se já está bom por hoje. Podemos continuar ou não? Muitos falam assim, Senhor, agora vai. Quantas vezes você que está aqui falou assim, agora eu vou. Agora eu vou firmar na igreja. Agora eu vou firmar na presença do Senhor. Agora eu vou servir a Deus. Agora eu vou me colocar à disposição para fazer, nem que seja para limpar a igreja, eu vou fazer. Aí você fala isso num dia, quando você fala, o diabo te ouviu. Ele te ouviu. Ele te ouviu. Aí ele fala assim, vai não. Aí na outra semana, essa mesma mulher, esse mesmo homem, essa mesma pessoa que estava todo animado, está desanimado, está com vontade de desistir. Ai, não aguento mais. Ai, não quero. E aí, ó, alguns começam a colocar culpa nos outros. Para de culpar os outros se você é responsável por si mesmo. Coloca a culpa no líder, coloca a culpa na autoridade, na paternidade.
Por isso Jesus falou assim, olha, aí vem o príncipe deste mundo e nada, absolutamente nada dele tem em mim. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo, eu não tenho a minha alma presa, a minha alma está livre. Aí vem o príncipe deste mundo, nada dele tem em mim. Eu quero que você escreva aí nos comentários uma palavra profética. E eu quero que você escreva num papel também isso, porque isso vai ser um decreto, hoje, em seu favor. Quer anotar aí? Eu quero que você escreva aí. Enquanto você não escrever aqui, todos não escreverem aqui, a gente não continua. Todos, estamos com 30 pessoas aqui, ó. Todos, escrevam aí agora, ó. Eu não vou deixar pedaços da minha alma para trás. Escreva aí. Escreva, anota. Esse vai ser o decreto de hoje, viu? Essa frase você vai postar no seu stories, você vai me marcar, vai marcar a Escola Sabedoria do Mistério, você vai escrever imersão, paternidade e orfandade. Eu não vou deixar pedaços da minha alma para trás. Escreva aí. Eu não vou deixar pedaços da minha alma para trás. Todo mundo escrevendo aí. Se todo mundo não escrever, nós não continua. Eu não vou deixar pedaços da minha alma para trás. Eu não vou deixar pedaços da minha alma para trás. Esses fragmentos podem te levar à loucura. Esses fragmentos de alma podem te levar à bipolaridade, à depressão. Esses pedaços podem te levar a doenças mentais. Porque esses pedaços são ativados por demônios para te impedir e bloquear o seu chamado. Randa, no final eu vou falar. Você está aí ou não? Abra aí, coloca o texto para mim aí, Deuteronômio 8:3. Deuteronômio 8, capítulo 8, versículo 3. Escreva aí, ó. Tem gente que não escreveu. Escreva aí. Ou seu orgulho não permite você escrever. Escreva aí. Eu não vou deixar pedaços da minha alma para trás. Deuteronômio capítulo 8. Versículo 1 em diante. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Para que serve o deserto? O deserto te serve para te humilhar, provar e saber o que está dentro do seu coração.
Vou repetir. Para que servem os desertos dessa vida? Para te humilhar, para te provar e para saber o que está dentro do teu coração. Para fazer você entender que não é pela economia que você vive. Você não vive pela economia, você vive pelas promessas de Deus. Quando Deus me chamou para o ministério, eu era pastor batista. Quando pastor batista, eu tinha um salário pago pelas mãos do tesoureiro da igreja. Deus mudou meu ministério. Deus me deu um ministério. Deus me deu uma visão ministerial. E quando eu abandonei tudo para viver na dependência de Deus, do eterno, um dia ele falou comigo assim: você quer salário ou você quer provisão? Desde esse dia, irmãos, e tem muitos anos, viu? Muitos anos. Eu me converti com 24 anos. Vou fazer 52 anos. Com os 27, terminei o curso de teologia, me formei e fui ordenado a pastor. Todo esse tempo, eu comi na mão do homem nos primeiros anos. Mas quando Deus me chamou para o ministério, ele me fez essa pergunta: você quer salário ou você quer provisão? Eu não tenho olerite. Eu não tenho um olerite e nem uma data específica para receber. Eu vivo da provisão de Deus. As contas a pagar, eu só tenho uma convicção e uma certeza, meu irmão e minha irmã, é que o Senhor vai estar lá, me esperando. Vocês estão aí ou não? A provisão. E aqui eu quero deixar um código para você que trabalha com libertação e com batalha espiritual. Porque tem muita gente aí que trabalha nessa área que está com o nome sujo, com o nome no SPC. Tem muita gente aí que está devendo e falando de libertação. E pior é quem está ouvindo esse tipo de gente. Deixa eu te dar um código aqui, que eu aprendi com o bispo Rinaldo. Há muitos anos atrás, quem paga a conta no dia já está devendo. Todas as nossas contas, as minhas contas, são pagas antes do vencimento. Sabe por quê? Porque eu trabalho no mundo espiritual. E eu sei que Deus me honra. Ele é a minha provisão. Mas eu já passei muitos desertos na vida. Já passei por muitas humilhações. Já fui provado. Já fui humilhado. Eu e a minha esposa. Quantas vezes eu e ela, Maria Fernanda bebezinha, e nós a pé, que nós não tínhamos carro, andando numa cidade que não tinha asfalto, para fazer visita, para evangelizar, para pregar o evangelho, para atender as pessoas, com alegria no coração. Eu não estou te contando isso aqui para te constranger, de maneira nenhuma. Eu estou te contando isso aqui como um testemunho para você ser despertado. Não foi do dia para a noite que isso aconteceu. Teve dias difíceis, teve provas, teve desertos. E o que está escrito aqui que eu estou lendo para você, todo deserto serve para te humilhar, para te provar e para saber o que está dentro do seu coração. Quer uma chave? Quem quer uma chave aí? Já dei demais hoje, né, Letícia? Ó, todas as vezes que você começar um tempo de rompimento, o Eterno vai
te levar para uma dimensão de deserto, para te humilhar, te provar e para ver o que está no seu coração. Todas as vezes que você começar um tempo de rompimento, você vai ser conduzido para o deserto. Ah, mas não vai acontecer comigo não. Então você está dizendo que você é melhor do que Jesus. E de que muitos homens de Deus e mulheres de Deus que passaram pelo deserto. Mas para te humilhar, te provar e saber o que está no seu coração. Porque no deserto, Deus quer te levar para algo novo. Deus quer te levar para uma dimensão nova. Aonde às vezes o seu dinheiro não vale nada. Porque no deserto o dinheiro não vale nada, a força não vale nada. Mas você só vai sair desse deserto o dia que aprender 100% a confiar no Senhor. Irmãos, nas minhas orações, eu em toda oração, existe uma fala no meu espírito, que eu digo assim: Senhor, Tu és a minha herança, Tu és o meu galardão, Tu és a minha recompensa, Tu és o meu escudo. Porque o deserto nos ensina a confiar 100% em Deus. Quando o Senhor quer te elevar ao nível da glória e da unção do ministério, Ele vai te testar mais uma vez na dependência. Você confia em Deus mesmo? Você confia no Senhor mesmo? É porque no deserto que nós aprendemos a entregar tudo. Se Deus pedisse alguma coisa aqui hoje, você entregaria? Se Deus te pedisse alguma coisa aqui hoje, nesta manhã, você entregaria? Seu carro, você entregaria hoje se Deus pedisse: me dá o seu carro, me dá a sua casa, você entregaria? Me dá o que está na sua conta. Tem um rapaz aqui, o Kim. Está aqui, você está aí, Kim? Ele e a esposa dele, numa ministração que nós fizemos, enquanto tinha gente reclamando, porque eu tinha falado do altar de remissão, o Espírito de Deus estava tocando no coração deles, para entregar tudo que tinha. E eles precisavam de um apartamento. E eles obedeceram àquela voz, entregaram tudo que tinha na conta. Não foi, Kim? Entregaram tudo que tinha na conta. E mandaram a oferta. Nós fizemos uma oração, o abençoamos. Em menos de 24 horas, o dinheiro foi liberado, o restante do dinheiro foi providenciado e eles conseguiram o apartamento que queriam. Você está aí? Ele está aí, ele pode falar. Ele está aí, ele pode falar sobre isso. Não é conversa fiada, não. É testemunho. Mas ele estava no mesmo grupo que teve gente que fechou o coração quando eu falei de oferta. No mesmo grupo teve gente que veio questionar no privado sobre questão de oferta. Sabe por que você questionou? Porque você é avarento, avarenta. O seu Deus é o seu coração, não é o eterno.
Então, se você está com esse coração, você não está pronto para sair do deserto. Por isso Deus diz assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Quero orar pela sua vida. Mas antes de orar, eu quero te fazer um convite. Olha só, quarta-feira agora, daqui uma semana, próxima quarta, 21 horas, horário de Brasília, nós faremos a imersão Paternidade e Orfandade. Vai ser tremendo. Procura a Letícia aí, já pede as informações, já garanta a sua vaga e já garanta a sua inscrição. Presencial vai ser sábado aqui no nosso ministério, na nossa igreja aqui em Cuiabá. Você de Cuiabá região pode participar. E eu também gostaria muito que você se inscrevesse na nossa mentoria, na nossa escola de libertação, treinamento e batalha espiritual. Vai começar no dia 8 ou 9 de setembro. Me ajuda aí, Letícia. Numa segunda-feira. Serão 12 semanas, 12 segunda-feiras. 3 meses de aula, aonde nós vamos mergulhar em áreas profundas da libertação e da batalha espiritual. Então vamos orar. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra, viva e eficaz, é poderosa. O nosso coração se rende e se inclina ao Senhor. O nosso coração se submete ao teu governo e ao teu domínio. Pai, na autoridade do nome de Jesus, visita cada pessoa aqui agora. E que o Espírito do Senhor, Relabia sorrica labarabassuri canta labas. Relemenebiassa labalabassuri canta labas. Relemenebiassa racatou. Ó Espírito Santo, vai trazendo luz, vai trazendo libertação, cura, restauração no coração de cada um dos teus filhos e filhas nesta manhã. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Deixa eu falar aqui algo. Orando aqui, eu vi algumas pessoas que ainda estão aprisionadas em cativeiros. Obviamente, né, a palavra falou hoje sobre isso. Só que esses cativeiros foram causados por figuras de autoridade. Esses cativeiros foram ativados por figuras de autoridade. Pai, padrasto, tio, avô, pastor, líder religioso. E muitos que estão aqui feridos e machucados precisam ser curados, libertos. E eu posso te ajudar. Não posso garantir que você vai sair 100%. Mas certamente alguma coisa vai acontecer de bom na sua vida. Venha estudar comigo na quarta-feira. Porque na quarta-feira nós vamos fazer uma ministração, tirando pessoas do cativeiro da vida ultrauterina e dos 9 meses de gestação. Talvez tenha comportamentos, atitudes, emoções que você tem, sente, faz,
que você não sabe porque está no seu subconsciente. E no subconsciente aqui estão os traumas. É no subconsciente. E às vezes você foi abusado, abusada e nem lembra e nem sabe que foi. Então, chama a Letícia e agora, já pede as informações. Já garanta, já vem para o grupo. Já entra no grupo do WhatsApp. Porque quarta-feira, na próxima quarta, pela sala Zoom, na sala Zoom, às 21 horas, no horário de Brasília, paternidade e orfandade. Relebe Arábia Surruque Atalai. Delebe delebianda la balabassur que telemene paz. Relemenerianda la balabassuricata la paz. Chica labá nebia surruque atai. Quem é uma mulher aqui que ela é atacada pelo espírito da ira? Quem é uma mulher que está aqui que do nada ela fica irada? Deixa eu te falar uma coisa. O diabo quer te levar para a dimensão da loucura. Essa ira aí é o início para te levar para a loucura. Quem é essa mulher que do nada fica irada? Fala para mim. Quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Essa ira aí tem uma causa. Essa ira aí é uma ferida de rejeição. E olha só, teremos uma novidade nessa imersão, viu? Você pode adquirir um e-book de paternidade e orfandade. Um conteúdo preciosíssimo. Porque além da imersão, do conteúdo, você vai ter um conteúdo em mãos, se você adquirir e assim o quiser, é claro. Relai, surya, balá, sode, cantai. Quem é a pessoa da ira aí? Gleice Lara. Em nome de Jesus eu repreendo esse espírito, o ira. Esse espírito veio da idolatria dos seus antepassados, Gleice. E um espírito lá atrás te feriu. Em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito da sua vida. Cancelo todo o mal e ministro sobre a tua vida a bênção de Deus. Vem fazer a imersão e completar essa obra que começou hoje na sua vida, Gleice. Amém? Pessoal, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Shalom.